O voo e a vida, o que podemos aprender com o voo. E hoje vamos inserir essa concepção dentro do nosso conceito de provas e concursos. Lembrando que o professor Calazans tem uma frente, uma assinatura, um curso, onde nós orientamos estudantes em geral, não somente aqueles que fazem concurso, mas também. E vamos encaixar essa abordagem. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista aos outros vídeos. Vou deixar os links na descrição desse vídeo para que você possa entender essa concepção aqui e lições para a vida é o que nós vamos tirar de conclusão. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Calazans, provas e concursos. O que é que nós podemos aplicar de tudo que nós temos visto agora em Calazans, provas e concursos? E eu posso garantir que o que nós vamos falar aqui é muito comum nós darmos orientações àquelas pessoas que estão iniciando a sua vida de concurseiro, de concurso, de estudante, e algumas orientações que nós vamos dar é resultado daquilo que nós temos percebido do que eu chamo de desorientação. Muitos concurseiros não têm uma orientação do concurso que quer fazer, e se você não tem um destino, você não tem um objetivo, sem um ponto de destino, qualquer rota serve. E nós vimos que, aulas anteriores, que não basta voar no rumo certo, nós precisamos voar também na rota certa, e este é o grande assunto aqui. Então vamos lá para meu ponto principal. Há pouco tempo estava conversando, orientando uma jovem senhora, e eu perguntei para ela, professor Calazans, eu vou fazer concurso. Falei, legal, que bom. Aí quando eu perguntei, o que você vai estudar? Aí pronto, o que você vai estudar? Que eu perguntei para ela. E que concurso ela faria, eu estava querendo entender se ela tinha já uma rota pretendida, se ela tinha um objetivo. E aí ela já se perdeu. E depois eu queria falar da onde ela está saindo. Pessoal, parece bobeira, mas não é. Da onde? Da onde, né? Esse da onde é para enfatizar mesmo, é de onde ela está saindo. Esse ponto é importante. Eu estava conversando outro dia com um garoto que queria fazer prova para o ITA. O ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que eu acredito que seja o concurso mais difícil do Brasil. Ele, o IME, Instituto Militar de Engenharia do Exército, entre outras faculdades. Mas ele estudou em escola pública, que não há problema nenhum, né? Não há problema nenhum em partes. No caso desse aluno específico, da onde, eu estou falando da onde, é de onde, né? De onde ele estava saindo, ele não chegaria no seu objetivo. Fazendo uma pré-análise, ele tinha um conhecimento muito insuficiente, muito precário de matemática, área de exatas, matemática, física, química, ele não tinha conhecimento nenhum. Então vamos lá. De onde você saiu? Qual é? Eu acredito que uma pessoa que estudou em escola pública com parcos conhecimentos possa entrar no ITA. Não com aquele estudo, ele vai ter que aprimorar, fazer um cursinho, contratar professores e assim por diante. E o caso daquela jovem senhora, a mesma coisa, ela queria fazer concurso para a área jurídica, mas não entendia nada nunca havia estudado direito em sua vida e não havia necessidade, tá? O curso exigia apenas nível superior. Só que eu falei para ela, você precisa ter uma boa base, embora o curso não exija a formação em direito, a prova 70%, 80% é direito. Então, de onde você está saindo? Quais são os seus recursos? Quais são os seus conhecimentos nesta área? Né? É traçar a rota. E tudo é possível. Para onde você quer ir mesmo? Eu quero fazer um concurso de análise técnica, análise jurídica, escrivão. Qual é o seu objetivo? E aí, traçar a rota. Para mim, né? Lembrando que um voo, uma navegação, ela não começa no voo. Quando o piloto vai realizar um voo, ele senta
literalmente uma mesa e faz a navegação, muitas vezes acompanhado por outros profissionais, meteorologistas, DOV, despachante operacional de voo, piloto, copiloto. É uma equipe, tem um plano de voo, ele planeja, faz uma análise da temperatura, desculpa, das condições climáticas, nuvem, vento, das condições do aeroporto de destino, uma alternativa. É um planejamento muito interessante. Quando ele realiza no voo, ele vai executar aquilo que ele planejou. E nós vemos hoje pessoas já executando, estudando, mas qual o seu planejamento? Eu quero estudar para a área jurídica. Tudo bem, então você pode ser promotor público, Ministério Público, magistratura, juiz, delegado, está dentro da área, legal. Então você faz, são coisas, não é a mesma coisa, mas são coisas semelhantes, são coisas similares que você pode aproveitar o estudo de um para o outro. Eu tenho um colega que hoje é juiz, mas ele fez por um tempo, foi delegado. Tá coerente. Ele estudou para delegado e depois continuou seus estudos, que está na mesma rota. Tá na mesma rota. Eu vi uma pessoa um pouco perdida, que ela queria área jurídica e também queria auditoria fiscal, da União. Professor, também perdi, porque tinha que estudar muita coisa relacionada à contabilidade, economia, matemática, e ele falou, professor, eu não queria sair da área de direito. Então, a tua rota não está bem programada. Você quer entrar na área do direito, magistratura, Ministério Público, delegado, ou você quer ser auditor fiscal? E, inclusive, posso até falar para vocês que eu conheço um caso de um profissional que foi auditor fiscal e depois se tornou juiz. Não há problema. Então, ele se planejou para uma determinada rota e depois ele quis fazer outro voo. Aí já é outro voo, não é o mesmo voo. Não vejo problema. Mas o problema é quando a pessoa ela não sabe delinear a rota. Aí precisa de um orientador, tá bom? Aí a pergunta é, qual é o seu objetivo? Precisa definir os objetivos. O objetivo é a área de exatas, né? Eu me lembro de um concurseiro vestibulando que ele queria fazer concurso para medicina e concurso para engenharia. Falei, eu acho que tem alguma coisa que precisa ser melhorada aí. Eu conheço médicos que depois se tornaram engenheiros. Eu conheço um engenheiro do ITA que depois se tornou um jurista, se formou em direito. Tudo bem, mas ele fez um voo e depois fez outro voo. São voos diferentes. O problema é que você faz um voo só. Por incrível que pareça, eu conheço gente inteligentíssima que estão fora da curva. As pessoas conseguem estudar áreas diferentes simultaneamente. Se você tiver essa inteligência, não há problema nenhum, não. De repente, a pessoa é multidisciplinar, multifacetada, ela consegue, eu consegui, melhor, eu conheço pessoas que conseguem estudar áreas diferentes. Inclusive, eu comecei o direito na Univap, Universidade do Vale do Paraíba de São José dos Campos. Olha que coisa mais interessante. No meu curso, à noite, tinha um aluno do ITA. Ele fazia ITA durante o dia, depois fazia direito à noite. Eu não sei como, se é super crânio, super sério. E ele se formou nas duas faculdades. Então, para mim, uma pessoa fora da curva, que tem uma inteligência, que ele conseguiu concatenar. Pessoal, fazer ITA, não, desculpa a expressão aqui, fazer ITA, muitas pessoas dizem que entrar no ITA é mais fácil que permanecer no ITA. Então, é um estudo difícil. Agora, você permanecer no ITA e à noite fazendo direito, eu conheci essa pessoa, era da minha sala. Mas eu quero só dizer que são pontos fora da curva. Então, não vamos nos ater a essas exceções. Então, essa não é regra, são exceções. Muito cuidado com essas exceções. Então, vamos lá? E muito cuidado para não se desviar. Se você se desviar, você precisa aplicar a correção. E falei em aulas anteriores, assista às aulas anteriores para entender. O que fez com que você desviasse? Não há problema desviar.
Às vezes é falta de recurso, você tem um emprego durante o dia, estuda à noite, foi mandado embora, diminuiu a carga horária de estudo, teve um filho, a esposa engravidou, a própria a senhora se engravidou. Então, há algumas coisas que precisam ser arrumadas. E aquele planejamento que você fez, ele precisa fazer uma leve correção. E já vimos até mesmo pessoas sofrerem enfermidades. São várias as interferências, eu não vou conversar sobre elas. O que eu quero dizer é o seguinte, que você precisa, assista às aulas anteriores, você precisa saber se está havendo interferência. E se houver interferência, aplicar imediatamente a correção. Lembrando que muitas vezes a pessoa sofre uma interferência, sofre um desvio e nem percebe, ele não consegue concatenar. Aqui está, você está fora do rumo. Você está estudando para auditor fiscal, mas você está estudando direito de forma errada. Esse direito que você está estudando serve muito para a magistratura. Na prova para auditor fiscal, o direito ele é cobrado de uma outra maneira, ele é avaliado de uma outra maneira. Repito, muitas vezes o concurseiro não tem condições de checar esse desvio. Ele não sabe nem que foi desviado e muito menos corrigir. E aí a necessidade, eu não gosto muito dessa expressão do coach educacional. A palavra coach não está muito bem aceita no país, não, mas é isso mesmo, é coach. Então, um coach vai dar essa orientação. E eu já vi pessoas levarem anos e não passarem em concurso, enquanto uma outra estuda menos tempo e passa. Ah, professor, ela era mais inteligente. Não necessariamente a inteligência é o ponto central. Muitas vezes é rota errada ou, conforme vimos lá, está no rumo certo. Professor Calazans, eu estou voando no rumo certo, eu estou estudando direito. Tá, mas esse direito que você está estudando é diferente, tá? Esse ponto aqui é muito importante. Então, qual é a causa? Falamos em aulas passadas que quando há um desvio, a causa não é o vento, a causa é a falta de correção. Então eu fiz um concurso, fiz 2 concursos, fiz 3 concursos e não passei. O outro fez um concurso, 2 concursos e já passou. Cuidado, tem que ver o ponto de saída. Por exemplo, a pessoa que nunca estudou direito vai ter mais dificuldade que uma outra pessoa formada em direito num concurso onde a maior parte da avaliação é feita em direito. Então, o ponto de saída é diferente. Então, eu sou formado em direito. A pessoa ali é formada em medicina. Eu e ela, nós queremos fazer o curso para auditor fiscal. Na área de direito, eu já estou na frente. Eu não saio daqui, já saio daqui, ó. O ponto de partida não é o mesmo. Então, eu vou precisar talvez mais horas, ter mais aulas e fazer uma pegada diferente. Então, eu preciso checar, tá? Se houve desvio. Então, vamos lá. Eu sou formado em Direito e estudo 5 horas por dia. A outra pessoa não tem formação em Direito e estuda 5 horas por dia. Pode ser que seja coerente. Mas se é o coerente ou não, nós vamos ter que checar se está havendo desvio. Se está havendo desvio, então eu preciso corrigir. E não é o vento a causa do desvio. A causa do desvio é a falta de correção. Tá? E aí nós aconselhamos buscar uma mentoria. Tá? E vamos lá. Qual a mentoria? Depende. Tá? Depende da mentoria. Se for matemática, português, ciências. Você fez 3 concursos. Você fez 4 concursos. Então, vê lá, o que é que está fazendo com que você não passe? Qual é a média? Você está indo bem em direito? Talvez seria melhor você estudar menos direito e não para. E estudar mais matemática, estudar mais física, raciocínio lógico. Essa avaliação isso aqui para mim é correção de deriva. Eu já falei, muitos pilotos se perdem porque não conseguem identificar o quão desviado ele está da rota. Ele está no rumo. Estou no rumo, estou estudando raciocínio lógico, então está APROO 360. Ele está no rumo certo, mas está na rota errada. Eu já vi
pessoas estudando mesma matéria, mas em níveis diferentes. Então, o direito para a magistratura, ela é avaliada num determinado nível. O direito para auditor fiscal, você pode pegar direito constitucional, direito penal, direito administrativo. A matéria é a mesma, mas o nível de avaliação é diferente. Ah, professor, estou estudando direito, eu estou na rota. Não, você está no rumo, mas na rota, necessariamente não. Repito, isto que eu estou conversando aqui é o ponto muito importante para quem estuda, tá ok? Então, português, direito penal, direito administrativo, estudar as mesmas matérias, né, não quer dizer que você esteja preparado, tá bom? E você, para mim, esse aqui é o ponto principal. A pessoa estuda 10, 12 horas, está no rumo certo, mas está na rota errada. Para mim, né, e as pessoas não querem. Eu ouvi isso aqui. Antes de iniciar qualquer curso, antes de iniciar qualquer cursinho, essa aula, essa concepção é a mais importante para cada, tá bom? E repito, essa análise pode ser feita por você mesmo. Tá? Eu fiz o concurso várias vezes. A escola militar estava conversando com um candidato, ele se deu muito bem em matemática, né? Mas não foi nada bem em português, ou foi no nível muito diferente, alcançou até o ponto de corte, mas ficou distante da classificação, né? Então, essa análise você precisa fazer. O ideal é que você tenha um mentor. O mentor, ele, olha, estuda mais matemática, estuda mesmo matemática, você está bom em matemática, mantém estudando. Vamos aumentar agora o foco para física, vamos montar o foco para essa matéria. Essa mentoria, ela é importante. Está no rumo certo, não quer dizer que você esteja na rota certa. Lembrando, tá? Acabamos aqui os outros episódios. Se você não assistiu, assista os episódios anteriores para que você entenda essa aula aqui. Vou deixar os links dos outros episódios na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E estamos caminhando também para um livro. Lembrando que em relação a Calazans, provas e concursos, nós temos uma concepção, várias aulas, tá? Um curso só sobre esse assunto aqui. Tá? Aí você vai aprender muitas coisas além daquilo que eu falei aqui hoje. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.